Veio aliviar a dor, veio doar o seu amor, e veio o que o Evangelho diz, tão fraterno e tão singelo, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção, luz, estrela incandescente, ilumina o meu caminho. Cadê o cheque? Cheque! De pássaro no ninho, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Como da fonte ao grande mar, corre o rio ao seu leito. Amor e com respeito, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção.
Meus amigos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E saudamos aqui aos amigos presentes, aos desencarnados e os nossos amigos que estão nos assistindo online. Então, é sempre bom estarmos aqui, né? Nesse momento em que nós buscamos nos harmonizarmos, muitos com um dia um pouco apertado, mas faz parte. E também as minhas saudações. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Oh, meu amigo, que bom! Seja bem-vindo. Qual o nome do senhor? Ah, que bom! Seja bem-vindo à nossa casa. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de pedir aos senhores que desligassem os seus aparelhos celulares. Bom, então, dando prosseguimento à nossa reunião, nós temos aqui alguns avisos para passar para os senhores. Bom, primeiro nós temos o curso do IED. O que é IED? Esse estudo é Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Então, muitas pessoas vêm à casa, frequentam, assistem palestras, fazem trabalhos voluntários, mas nós precisamos de estudar. Os cursos da codificação todos já foram encerrados. Então, esse curso do IED, para quem está chegando, pode chegar, não precisa inscrição, pode chegar, participar, temos uma apostila, e as pessoas vão se acomodando e prosseguindo aqueles que desejarem e que puderem. Esse curso ele é ministrado em 2 dias. Segunda-feira, às 18h45, né? Quando começa e termina às 19h15. Esse da segunda-feira, quem faz a apresentação é a Laica e o Mauro. E na quinta-feira, no mesmo horário, 18h45, sou eu, Lídia. Bom, a nossa casa, todos sabem que nós temos aqui um trabalho de assistência social muito grande, graças a Deus. Mesmo durante o período da pandemia, a nossa casa não fechou as portas totalmente. Ela ficou aberta, assim, bem sutilmente, com alguns funcionários aqui, né? E as nossas famílias assistidas, eles não foram desassistidos. A casa, dentro das possibilidades, conseguiu manter o atendimento doando as cestas básicas. E esse trabalho continua, sendo que agora ele está com muito mais vigor. Por quê? Não temos a pandemia, graças a Deus. E a nossa casa assiste uma média de 120 famílias, com a cesta básica completa. Quando está faltando algum item, nós temos aqui uma equipe que rapidamente consegue comprar e dá tudo certo. Bom, então, paralelo à nossa cesta, nós temos a campanha do óleo. O que é a campanha do óleo? Aquele óleo de cozinha que muitas pessoas descartam, jogam até no ralo, o que é totalmente errado. Quem tiver óleo de cozinha, vai juntando, coloque numa garrafa PET, porque ali, próximo o anexo, a entrada para o outro compartimento da casa, tem um galão aonde o óleo poderá ser depositado. E, meus amigos, creiam, não parece não, mas esse óleo tem sido de uma grande serventia. Por quê? Ele é convertido em recursos financeiros que são para compra dos alimentos necessários que estão faltando. E todos nós podemos colaborar, todos nós, basta que nós queiramos e lembremos. Quando subimos a escada do lado direito, existe um mural onde tem as necessidades.
O que está em vermelho é o que estamos precisando. O que está em azul já está completo. Então, imaginemos se cada um daqui de presente no salão trouxesse 1 quilo. Opa, que maravilha. Então, vocês podem trazer, coloquem no carrinho de mercado, que tem na entrada principal, e assim nós vamos ajudando. Porque quando nós ajudamos o próximo, o maior beneficiado não é ele, somos nós. Bom, e também outra coisa muito importante, esse mês de maio nós estamos bastante festivos na nossa casa, né? Quem acompanhou a programação da nossa casa, o dia 1º de maio, comemoramos, né, o nascimento do nosso querido Eurípides Barçanufo, tivemos um trabalho maravilhoso aqui, um seminário, e agora, no dia 21 de maio, que é domingo, nós vamos ter o encontro com a cultura espírita. É o expositor Marco Augusto Pinto de Azevedo. Ele é um orador espírita da cidade de São Paulo, que estará aqui conosco, e o tema é a concepção e a valorização da vida. O horário é de 9 às 12 horas. Então, dando sequência os grandes momentos de maio, nós temos também, no dia 28 de maio, é o domingo seguinte, nós temos o 27º Encontro sobre a Vida e Obra de Eurípides Barçanufo, em comemoração aos 50 anos da fundação da nossa casa. Então, todos estão convidados. O tema é Eurípides Barçanufo e os laços de família. Então, quem puder, venha, porque é muito importante, porque é mais um pouquinho do nosso aprendizado, dessa doutrina que nos fortifica e nos faz caminhar, né? Bom, dando sequência, nós temos aqui o nosso amigo Alexandre, que vai fazer a leitura da página que todos nós recebemos. É educado ficar em pé, né? Hein, Lídia? É educado ficar em pé, né? Melhor, né? Eu estou um pouco desacostumado porque, olha, tem vários anos, viu, que eu não faço esse tipo de trabalho, de falar para vocês. Aí eu estava indo embora, a gente fez um estudo, aí a Selma me pegou no laço, me pegou de jeito, fez umas chantagens, e aí eu estou aqui. Chantagem espírita, tipo, se eu estou falando com você, não sou eu, é alguém falando por mim, aquela coisa, né? E então, ela ali, a Selma, ela mesma. Aí, se acontecer de eu ficar nervoso, tropeçar aqui, a voz sumir, vocês não estranhem, por favor. Ainda bem que são só 5 minutos, ainda bem. Já passou 1, né? Luz em ti. É um tesouro inigualável, teu somente. Ninguém dispõe dele em teu lugar. Nas horas mais difíceis, podes gastá-lo sem preocupação. Quando alguém te fira, é capaz de revelar-te a grandeza da alma no brilho do perdão. No momento em que os seres mais queridos, porventura, te abandonem, será parte luminosa de tua bênção. Ante os irmãos infelizes, é o teu cartão de paz e simpatia. Nos empreendimentos que te digam respeito ao próprio interesse, converte-se em passaporte para a aquisição das vantagens que desejes usufruir. No relacionamento comum, transforma-se na chave para a formação das amizades fiéis. Na essência, é um investimento a teu próprio favor, que realizas sem o menor prejuízo. Esse tesouro é o teu sorriso, luz de Deus em ti mesmo, que nenhuma circunstância pode extinguir e que ninguém consegue arrebatar. Continuaremos a compreender e servir, a amar e a semear. Deus, nosso Pai, sabe onde, como e quando fazer o resto. Palavras do coração, André Luiz, Francisco Cândido Xavier.
Bom, graças a Deus já se passaram 3 minutos, então só tenho 2. Não tem muito o que dizer, né? Porque eu acho que a página é tão completa e é claro que a gente se coloca no lugar, né, de si mesmo. Tem hora que não dá para sorrir, não. Tem hora que é difícil demais. Mas aí, mesmo com uma certa falsidade, vale a pena. Por quê? Pelo movimento que gera. E não só o movimento facial, que diminui ruga e retarda o envelhecimento, mas também porque, como diz aqui a página, luz de Deus em ti mesmo. Esse aí é o diamante da página, né? E por falar em diamante, eu lembrei de uma passagem do Evangelho, porque o amor é o objetivo, né? O amor. A gente ouve o tempo todo, né? O amor, o amor. Jesus foi tentado pelo sacerdote. E aí? Como é que é essa coisa de Deus? Né? Como é que eu posso ser realmente discípulo? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo coração, de todo espírito, e ao próximo como a si mesmo, o amor. Isso resume toda a lei e os profetas, o amor, o amor, o amor. Mas como dizia uma amiga, uma vez eu falei para ela, pô, fulano, eu te amo. Aí ela, ama nada. E tu sabe o que é amor? Eu ainda não sei o que é amor. Mas esses elementos pequenos, que a gente acha às vezes muito pequenos, como o sorriso, como suportar calado, como esquecer, ou tentar esquecer, são gotas de amor. Porque no início a gente é instinto, como diz o Evangelho. Depois, sensações. Depois vem o sentimento. E o ponto áureo do sentimento é o amor. Então é um processo, é devagarzinho, a gente vai chegar lá. Mas é importante que a gente tenha essa certeza, né? Não é uma crença, não é uma crendice, é uma certeza. E o mais interessante é esse caminho que a página indica, através do sorriso. Com certeza, a gente falando do sorriso, do sorrir, a gente lembrou de alguém que tem um sorriso luminoso, né? Com certeza, eu já lembrei de várias pessoas que, infelizmente não, mas agora com esse sorriso já acrescentou. Essa luz, né, que vem para os olhos, né? Interessante, o brilho que vem daquele sorriso realmente sincero, que vai para os olhos. Isso daí não tem igual, não tem preço. E como ele diz, é um investimento sem prejuízo. Acho que eu até passei do tempo, né? Obrigado, gente. Não, tudo tem uma razão de ser. Você disse que foi pego. Meu filho, casa espírita é assim, gente. Entrou aqui, não tem escolher, não. Ah, eu não sei. Dá-se um jeito. E você foi muito bem. Obrigado pela sua participação, tá, Alexandre? Então, dando prosseguimento à nossa noite, nós vamos ler aqui a pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. A 572A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim. Geralmente, há espíritos candidatos, mas nem todos são aceitos. E, dando sequência, temos aqui palavras do nosso querido Chico Xavier. A obsessão nem sempre é o mal que imaginamos. Foi através do problema obsessivo de uma de minhas irmãs que ficou completamente restabelecida, que cheguei ao conhecimento do Espiritismo de tudo. Precisamos extrair o melhor. Então, está do livro O Evangelho de Chico Xavier. Meus amigos, então, vamos agora iniciar a nossa reunião. Vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos nos apaziguar, buscarmos
sentar de uma maneira bem tranquila e, nesse momento, entrarmos em sintonia com Jesus e dizermos assim: querido Mestre, querido Jesus, querido professor Eurípides Barçanufo e tantos outros mensageiros enviados por Deus nessa missão sublime de amar, de servir. Que possamos, a cada dia na nossa existência nesse plano, sermos melhores, melhores para com aqueles com quem convivemos, com indiferenças ou indiferenças, que nós possamos nos harmonizar no amor e lembrar sempre de Jesus, lembrar sempre de Deus, que é o Pai de misericórdia, que não abandona nunca, nunca seus filhos, e que nós possamos, a cada dia, fazermos uma reflexão do que fizemos e que teremos que fazer amanhã melhor do que hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós temos aqui o nosso amigo Fernando, que vai fazer o estudo da noite. Fernando, para quem não sabe, foi cria aqui dessa casa, veio para cá bem pequenininho, teve um tempo afastado do Rio, né, morando fora, mas ele retornou. Então, Fernando, seja muito bem-vindo e que os amigos espirituais te fortaleçam para que você também nos dê força. Vou ficar aqui. Muito obrigado, Lídia. Lídia é uma pessoa, a bem dizer, a gente é da mesma família, do ponto de vista ali do Gramado, né? Viu a minha irmã, né? E eu junto a minha irmã com o filhinho dela para a escola. E na sua prece agora, foi por coincidência ou não, foi a primeira coisa que eu senti quando entrei hoje aqui na casa, né? Eu me lembrei de bons momentos da minha infância e fui também atingido por um raio de esperança de que as próximas existências desse ex-pequeno participante da casa, né, quando era da mocidade e agora já um pouquinho mais envelhecido, a gente sente quando entra aqui, né? Pode ter um acesso de recordação, até de saudade, de pessoas que fizeram parte da nossa vida, e também uma espécie de luz de esperança, de coisas boas que a gente possa vir a estar fazendo no futuro, nas próximas encarnações. O quê? Futuro não dá para saber, mas a esperança quase que já nos facilita a imaginação, né? Pode ser que eu já nasça na próxima existência num berço espírita. Aqui eu cheguei aqui já com 22 anos. Então, esperança é muito vago, né? De acordo com o que a gente acha bom agora, a gente vai ter uma tendência a querer imaginar que na próxima existência já consiga com mais facilidade ter esse ideal, que é o ideal da consolação. Mas o tema de hoje é um pouco mais espinhoso do que isso tudo bonitinho que foi falado até agora. O tema que o meu amigo Afrânio colocou, fugiu, foi lá para a reunião mediúnica, né, que os espíritas são os cristãos renovados e que tem a possibilidade de se fazer novas atualizações através da reunião mediúnica, upgrade, né? Agora o pessoal fala upgrade, né? Você vai atualizando, né, as, digamos, situações que cercam a tua existência ou de pessoas que você esteja ajudando. Então a reunião mediúnica funciona como esse amparo. Às vezes estamos aqui no salão ou nas reuniões de quarta-feira, né, que a Vera sempre fala, e os nossos problemas espirituais mais graves estão sendo pelo menos abordados, não resolvidos, não temos essa garantia, mas está sendo tratado em conjunto. E o tema que o Afrânio me deu e fugiu para não ter que me dar amparo aqui, mas está me dando lá, é o da salvação. Esta palavra, para lá de distorcida, para lá de mal compreendida, eu diria até de explorada
sob vários pontos de vista, emocional, financeiro, dentro da própria teologia cristã, a salvação é uma mística, é alguma coisa desconhecida e que mexe com a gente, né? Então, se eu for feliz nessas colocações selecionadas, eu achei melhor me apoiar em alguns livros da nossa doutrina, eu possa, quem sabe, dizer com propriedade do próprio Eurípides, o homenageado do mês, que esse sim pôde dizer ao final da sua existência, não tenho esperança disso nessa, ele sim, aos 38 anos, pôde dizer, graças a Deus estou salvo. Foram as últimas palavras dele, que desencarnou, trabalhando, tratando dos doentes daquela pandemia da gripe espanhola. Talvez a nós caiba a reflexão de estarmos aqui agora e de hoje em diante, e mesmo depois de desencarnado, possamos buscar conscientemente a salvação. Só que para buscar conscientemente qualquer coisa, as notas musicais, as escalas, a harmonia, a separação entre a mão direita e a mão esquerda, para formar esse conjunto sedoso enquanto fazia a prece, ama, né? Então, para buscarmos qualquer coisa consciente, seja a música, seja a profissão da gente, e aqui estamos exercitando a profissão de fé, precisamos definir o que seja aquilo. Então, está estudando música, está estudando ritmo, harmonia, melodia, né? Está estudando computação, está estudando lógica, está estudando algoritmo, qualquer coisa que a gente esteja fazendo conscientemente, haveremos de, em primeiro lugar, saber o que estamos fazendo. Como é que a gente vai trabalhar pela nossa salvação se nós nem definirmos o que seja isso? E, humildemente, eu mergulhei no Espiritismo de A a Z, é uma espécie de dicionário, fácil de ler, difícil de aplicar, como tudo em que se trata de doutrina espírita. Fui lá buscar o vocábulo salvação. Ora, esse livro tem uma particularidade dele se apoiar em mais de 200 livros aonde se encontre a palavra. Então vai ter salvação no Livro dos Espíritos, vai ter salvação no Evangelho, vai ter salvação no Mundo Maior. Esse livro agrega o mesmo vocábulo em várias obras. Muito interessante, o Espiritismo de A a Z. Não sou vendedor de livros, então estou aqui recomendando livremente, sem ganhar nada com isso. Muito bem. E o que diz o Espiritismo de A a Z? Para não ficar folheando, eu tirei daqui. Vamos lá. Salvação. O que é salvação? Alguém já tinha pensado nisso? O que é salvação? O que seria salvação? Meu amigo Fernando, o que seria salvação? Aí, você empurrou com a barriga, né? Hã? Jorge, o que seria salvação? Vamos supor, alguém está morrendo afogado. Você vai lá e mergulha, né? Você sabe se está no, você sabe se ele entrou num lugar de onde nem você vai sair, né? Então, tem coisas que tem técnicas, né? O bombeiro vai saber como é que ele vai mergulhar, a pessoa está apavorada, me salva, ele tem que dar um golpe de judô, tem que meio que quase sufocar, você está me matando, está me salvando, cala a boca, rapaz, aí puxa o cara, né? Então, às vezes, o bombeiro, até o bombeiro para salvar, tem que dar uma cutucada em você. Jesus quer salvar a gente? Quer. Então, pressupomos que se estamos precisando de salvação, estamos correndo algum perigo. Minha amiga Sônia, qual o perigo você está correndo ao longo de toda a sua vida? O maior perigo que você pode estar correndo. A nossa ignorância é tão grande que a gente nem sabe qual é o perigo que está nos rondando. Como é que a gente vai ter ideia de que precisa de alguma coisa, de ser salvo, se a gente nem sabe o perigo que está nos rondando? Não é brincadeira. Podemos até rir um pouco.
Salvação, a primeira referência destacada no livro Candeias na Noite, de Hermínio Miranda, ele diz o seguinte: salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cairmos em estado de angústia e depressão após a morte. Existe isso, Fernando? Não sei, né? Vamos descobrir. Vou repetir: salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cairmos em estado de angústia e depressão após a morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. Hoje em dia se vive numa forma tão agitada que é como se estivesse acendendo a vela pelas duas pontas, né? A pessoa quer isso, quer aquilo. Nossa, se eu pudesse, eu tinha 3 cabeças, né? Para poder ver série, para poder trabalhar e para poder curtir alguma outra coisa com a família. Mas tem algumas coisas que é só para mim. Né? Tá todo mundo agitado. Ao que vai levar isso? Com certeza vai levar a ansiedade. Já está ansioso, porque ele não sabe se usa o tempo para isso ou para aquilo. E a consequência da ansiedade vai ser a depressão. E a consequência da depressão vai ser o suicídio. Certo? Em sequência. Agora imagina isso depois da morte. Tinha um cara que estava em depressão, já com seus 30 anos, e chegou o padre para ele, né? Mas meu filho, por que você está assim? A vida é tão boa. Jesus morreu por nós. Você foi da nossa igreja, seu pai, sua mãe, eu te batizei. Você era tão promissor. Ah, pois é, padre, realmente você sempre foi muito bom para mim. Pedi autorização para o Gilberto para contar essa, tá? Então, mas e agora? Ah, não sei, seu pai perdeu a graça, tudo. Mas você é jovem, bonito, perfeito, saudável. Eu sei disso tudo, padre, já sei, estou cansado de saber, eu me vejo no espelho. Só que eu não estou aguentando mais viver. Aí, meu filho, eu vou rezar por você. Tá bom, padre, obrigado, obrigado. Despachou o padre, veio o pastor. Aleluia, irmão, aleluia, Jesus morreu por nós, temos que ser felizes. Você está aí salvo pela graça, é só confessar que já aceitou Jesus como seu Salvador, a sua salvação já está garantida, basta confessar que está salvo pelo Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, irmão, tá bom, aí continua lá. Chega o espírita, olá querido, tudo bom? Aqui é uma amiga da sua mãe que me mandou, me falou que você está um pouco triste, mas você já refletiu sobre a sua vida? Somos princípios inteligentes que foram individualizados, somos seres imortais. Olha, na esteira da evolução, o princípio inteligente que te oferece a fruta, o vegetal, o animal, tudo se serve para você. Olha a beleza do universo. E está lá o espírita doutrinando o depressivo. E aí, num dado momento, ele falou assim, você até que fala diferente, você fala de Deus também. Olha, Deus é a causa primária, criador de todas as coisas, mas você está aqui assim porque, não sei, estou desanimado, mas até que eu estou gostando, o que o senhor falou aí. Então, nós somos imortais, estamos sempre reencarnando, e vamos um dia ser anjos. Agora eu gostei, pô, que bacana, né? E ele está lá, você sabe, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, você está aqui, olha, embaixo dessa laranjeira, olha esta laranja, você já imaginou a fecundação, os animais polinizadores que vieram, o ovário fecundado, a unicidade desta laranja, as sementes, os embriões de nova laranjeira. Você está aqui, ó, podendo desfrutar do ácido ascórbico. Era um espírita formado em biologia, ele sabia vários detalhes, né? Aí ele misturou ciência com espiritismo, fez aquela salada, e o cara ali naquele atendimento fraterno, né, gostou, né? Aí ele olhou assim, sabe que o senhor tem razão, deve estar gostosa essa laranja, né? Mas tem que descascar. Meus amigos, tem coisa, mínima que seja, que somos nós quem temos que fazer. E é por isso que a gente está aqui essa noite, para descascar qual é a nossa dificuldade, para entender o que é a salvação. Então, cada um agora se comprometa a descascar, acompanhando aqui o que a gente vai ver, para poder
entender esse conceito. A partir do momento que a gente venha a realmente entender o conceito de salvação, aí a gente vai decidir se quer isso ou não. Uma pista já foi dada. Você quer estar em angústia? Bom, em primeiro lugar, vocês acreditam que vão ter vida depois da morte? Todo mundo aqui concorda com isso? Já estamos convencidos disso. O corpo vai ser destacado, encaixotado, não tem gaveta, não se ilude, você não vai levar nada no caixão, né? Só as tuas esperanças de não ter angústia e depressão depois da morte. Por que, Fernando, que eu teria angústia e depressão? Não sei, você descascou a laranja, né? Vamos ver. Segundo conceito de um livro, Dicionário da Alma, de Chico Xavier. Salvação é ensinar para o bem. O que a Lídia estava aqui falando, ela estava ensinando para o bem. O que a gente pode fazer com o óleo? O que a gente pode fazer para beneficiar o passado recente das dificuldades de outros irmãos? Salvar é ensinar para o bem. Através, atenção, do pensamento, da palavra e do exemplo. Repetindo, do pensamento, da palavra e do exemplo. Tem como você fazer o bem sem falar para si próprio sobre esse bem que você pretende fazer? Ah, de repente, eu faço o bem. Em geral, qualquer ação nossa depende de uma premeditação. Você vai calculando aquilo. Alguém consegue pensar sem ser por palavras? Acho difícil. Então você começa a pensar, depois você fala e depois você tem aquela possibilidade do exemplo no bem. Diz também no Mundo Maior, capítulo 15. Esse capítulo do Evangelho também é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade e a salvação, tal como no pensamento de Kardec, é a forma básica de evitarmos a angústia e a depressão após a morte e, muito provavelmente, também enquanto estamos encarnados. No Mundo Maior, que é o 5º livro da obra do André Luiz, que fala sobre as doenças mentais, certo? Ele vem dizendo o seguinte: a salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Repetindo, água na caixa pode ficar boa se não estiver abrindo para entrar nova água? Renovação. Quando a gente fica sentado embaixo da laranjeira, não pega a laranja, não descasca a laranja, fica ali acomodado, pensando do mesmo jeito que há uma semana, que há 3 dias, e que vai continuar a pensar, e que alguma coisa vai mudar? Não tem como. Então a salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. No momento atual da Terra, que nos liga aqui a um tópico, o tópico 1 do capítulo 15 do Evangelho, onde tem uma parábola. Jesus fala, né, nessa parábola, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Por favor, não misturem com política, tá? Então, aqui, direita e esquerda, é uma simbologia daqueles que estão colocados, selecionados, para continuar a reencarnar na Terra. É um outro conceito de salvação. E os que forem expulsos da Terra, como diz no Livro dos Espíritos e também no Evangelho. Então, tem um tempo para o espírito se educar num certo planeta. Ele vai ser destruído? Não, mas ele vai ser colocado num outro planeta para reaprender o conceito de salvação, e os que continuarem na Terra vão ficar super felizes sem sofrer nada, não é isso?
É? Vamos ver. No capítulo 18 da Gênesis, os tempos chegados, tem justamente essa reflexão do que eu estava falando com vocês. Aos tempos chegados é o tempo de separação, certo? E a gente pode imaginar que esses criminosos atuais têm salvação? Vai depender deles. A possibilidade, sim, qualquer criminoso pode ter, principalmente porque ele pode, já no intervalo entre uma reencarnação e outra, fazer trabalhos profundos de renovação, que é o fundamento de salvação. Então, é bom para a nossa saúde mental não focalizar, como a gente às vezes vê, alguns irmãos de outras denominações, esse daqui está salvo, esse daqui não está. Principalmente sempre se incluindo, né? Eu convivi com bastante denominações evangélicas em cidade do interior, a Lídia mencionou, fiquei mais de 15 anos fora do Rio. Então a gente vê que eles brigam entre si. Por alguma razão, todos eles queriam ou me puxar para lá, ou me puxar para cá. Então eles diziam que não gostava de um porque aquele ali não estava salvo. Na congregação cristã, só eles que são salvos, porque as outras religiões que usam instrumento elétrico é música do diabo. Só de usar guitarra elétrica já é música do diabo. Como eles não usam, eles vão ser os únicos que vão estar salvos. Então o conceito de salvação, o conceito de mandar quem é diferente para o inferno, que aliás recomendo que não falem mais essa expressão nas suas famílias, né? Não manda ninguém da sua família para o inferno, gente. Isso aí é uma vibração muito ruim. Claro que a gente sabe que às vezes escapa, mas a gente tem que ter a honra e a dignidade de pedir desculpa, né? E de se esforçar para não repetir certos maus tratos dentro das nossas famílias. Não tem como a gente dar continuidade a uma saúde mental e a uma consequente salvação se a gente mesmo não se esforçar, né? Por isso que não é fácil. Se fosse fácil, a Terra já estava transformada, tá? Então, meu amigo Orlando, estou cansado de ouvir minha voz, toca aquele filme para gente. 7 minutos para pensarmos na salvação. Cadê o cheque? Cadê o cheque? Cadê o cheque, desgraçada? Eu dei de presente. Você está mentindo. Não! Não minta pra mim! Me dá o cheque. Eu vou matá-la, Sam! Eu vou matá-la! Olha, escuta, é só me dar o cheque, Sam, tá bom? Eu prometo que deixa ela aí se você me der o cheque, tá bom? Tá? Sam? Sam?
Vocês estão bem? Sam, Molly? estou ouvindo você. Meu Deus. Sam, estão esperando você. Vou sentir saudade. Sua mãe ficaria orgulhosa. Também vou sentir saudade. Você é legal. Adeus, Ana May. Adeus, Sam. Eu te amo, Molly. Eu sempre te amei. Idem. É espantoso, Molly. O amor verdadeiro levamos conosco. Até. Até. Adeus. O amor verdadeiro. Mantra, o amor verdadeiro levamos com a gente. Mantra para todos nós, gente, para pensar muito. O amor verdadeiro. Não ouvi. Vocês não comeram hoje? O amor verdadeiro. Gente, é a única coisa que a gente leva. Todos lembram do filme, consideram uma obra-prima, uma masterpiece, porque são problemas como a mediunidade,
o ateísmo ou o materialismo. Ele não acreditava em vida após a morte, muito menos ela. O amigo bonzinho lavava dinheiro para o tráfico de droga num paraíso fiscal. Está desatual, isso não acontece mais, não existe mais tráfico de droga no Brasil, não existe paraíso fiscal no Panamá, nem nas Ilhas Belize, né? Tem lugares que tem 20 mil habitantes e 500 mil contas. Tem trilhões de dólares guardados no Panamá. Teoria, obra-prima de ficção, né? E ele tinha que pegar a cadernetinha do melhor amigo e contratou um assaltante para simular um assalto que deu ruim, né? O assalto deu ruim. Morreu o Sam, o Cal deu um jeito de se aproximar da namorada e nisso aparece uma médium falsa que acabou se tornando verdadeiramente médium. Ele, sempre que ela falava que eu te amo, ele falava idem, algum complexo. O Espiritismo traz a explicação sobre muitos complexos de culpa. Ele talvez tivesse medo de dizer que amava e dizia idem. E naquele momento final, ele confessa que sempre amou. E ela, compreendendo, responde com o idem. O amor verdadeiro. Ora, se nós podemos nos salvar, por que vamos ficar nos expondo com vícios, com paixões insanas, nos expondo a sermos arrastados para regiões escuras do planeta, porque ainda temos, e digo mais, a maior parte dos habitantes na Terra hoje está se candidatando a isso. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Falávamos agora há pouco, somos condenados a um degredo, nós estamos exilados aqui na Terra, tirados alguns, sabe lá de qual situação complexa na sua própria família, homicídios em família por causa de dinheiro, de herança, talvez uma relação conjugal que, levando a outras aventuras, termina em assassinato, homicídio, famílias estão sendo extintas. Nós estamos vivendo uma pandemia permanente moral. Nosso querido Leon Denis, desconhecido da maioria dos espíritas, seria o sucessor natural de Allan Kardec, caso ele não tivesse completado perfeitamente a sua missão, o que não foi o caso. E, mesmo Kardec completando a sua missão, nosso querido Leon Denis soube levar ao pico da poesia muitas colocações filosóficas do Espiritismo. E diz neste livro, de 1919, logo depois que Eurípides desencarnou, no auge da gripe espanhola, Leon Denis publica esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro dividido em 3 partes. Eu vou pegar um pouquinho, alguns trechinhos da terceira parte, que fala justamente sobre a dor. Diz ele: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Se Deus é amor, por que tem tanto sofrimento? No caso da Terra, o sofrimento impera, o mal vence o bem, tipo 7-3, 7-1 não pode falar, foi o placar do Brasil, né? Tipo 7-3, em cada 10 pessoas na Terra, 7 são criminosos e 3 não tanto.
O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas, e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda a parte desenrolam-se dramas ignorados. Não exagerei quando falei que Leon Denis elevou a doutrina ao pico da poesia. Em nossas cidades prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivisecação. Quanto à humanidade, sua história não é mais que um longo martirológio. Através dos tempos, por cima dos séculos, rola a triste melopeia dos sofrimentos humanos. O lamento dos desgraçados sobe com uma intensidade dilacerante que tem a regularidade de uma vaga. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Fundamentalmente, esclarece Leon Denis, considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja. Estamos falando da dor. Leon Denis está falando da dor. Quando ele fala sua ação, equivale a pensar a ação da dor. Sua ação é benfazeja para quem, hein? Para quem sabe compreendê-lo. Mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. É principalmente a esses, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirijo estas páginas. E ele vai discorrendo sensivelmente. Ele diz que, vamos pegar aqui, o primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sobre os golpes da sorte. Sim ou não? Né? Uma pessoa foi assaltada, o outro foi estuprado, existem crimes sendo revelados de toda a ordem, hoje em dia com tantas câmeras, né? Contrata um cuidador para a vovozinha, aí bota uma câmera, descobre que a pessoa tem prazer em fazer o outro sofrer, né? Finge dar um beijinho quando chega o neto, daqui a pouco quando o neto vai trabalhar, fica ali, né? Maltratando. Hoje em dia realmente está sendo fácil de ver o que sempre aconteceu. Sempre aconteceu covardia e maus tratos, só que agora está sendo revelado. Aliás, isso era uma promessa de Jesus. Nada há oculto que não será revelado. Estamos falando de coisas boas, mas também dos crimes que antes ficavam abafados. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sobre os golpes da sorte. Mais tarde, porém, depois de o espírito ter subido os aclives, e quando contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas existências é com um enternecimento alegre que se lembra das provas, das tribulações, com cujo auxílio pôde alcançar o cimo. Então, o que Leon Denis nos diz é que uma vez que a gente venha superar todas as crises, mesmo que seja nessa existência, mas em geral, ele coloca aqui que
quando nós olharmos 3, 4 existências, a gente vai se esquecer da parte ruim e ficar feliz de ter conseguido vencer certas coisas. Portanto, é importante nós percebermos a transitoriedade do que estamos passando, nos colocarmos como se estivesse num drone, né? Olhando para a gente do alto, com fé. Essa é a chave da salvação. Então, os conceitos são lindíssimos e Leon Denis avisa: por muito tempo ainda a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para estimulá-la na sua vida, para transformar o que nela predomina. O que predomina em nossas vidas? Os instintos primitivos e grosseiros vão ser transformados em quê? Em sentimentos puros e generosos. O nosso amigo, que já desencarnou, esse ator, teve um câncer no pâncreas, a nossa amiga, que interpreta o papel da Molly, está ajudando, trabalhando no bem, cuidando do ex-marido, né, o Bruce Willis, que está com uma doença degenerativa. Então, eles se juntam, as pessoas, mesmo sendo artistas, ricos, famosos, eles vão passar pelas mesmas coisas que a gente. Todos nós temos a chance de trabalhar no bem, começando pelos familiares, até mesmo pelos ex-familiares, não é verdade? E aqui ele deixa bem claro que a gente tem que transformar os instintos primitivos e grosseiros em sentimentos puros e generosos. Por muito tempo, ou seja, mesmo depois que a Terra virar um planeta de regeneração, vai ser meio a meio, o bem e o mal. Por muito tempo terá o homem de passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e do alvo a que deve mirar. Ou seja, a gente ainda não tem nem consciência de onde a gente deveria estar dirigindo os nossos melhores esforços. Temos algumas pistas, mas a gente tem que começar a botar mais energia nisso. Qual é a nossa maior necessidade, gente? Alguém me dá uma ideia? Qual é a maior nossa necessidade para fazer caridade, para poder alcançar a salvação? Qual é a nossa maior chance de encontrarmos o amor verdadeiro para levarmos quando morrermos em breve? Vocês sabem que vocês vão morrer daqui a pouco, não sabem? Não falaram, não? Está lá no Livro dos Espíritos. O que acontece depois da morte? O espírito volta para o lugar onde havia saído temporariamente. Temporariamente, parece muito? Não. Então, nós estamos realmente com os fios de cabelo contados. Não fui eu quem falou, acho que foi o tal de Jesus, né? Ele falou até que, o quê? Não cai uma folha sem que Deus saiba. Cada pensamento nosso, vamos supor o ar, uma entidade viva. Já viram os budistas girando aqueles rolinhos? Uau, 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 e vai passando e vai rolando? Para eles, no budismo, minha amiga Maristela gosta, né? Aqueles rolos estão imprimindo no ar que está vivo palavras, pensamentos que vão nos aproximar de Deus. Não é bonito? Não é? Você já sabia disso, né? Podia ter contado para a gente. Então, quando a Maristela estiver dando os cursos aqui na casa, ela vai trazer outras tradições religiosas, porque o bem está em todos os lugares. Agora, com o Espiritismo, me parece que fica um pouco mais fácil, porque a gente está abordando aqui temas sensíveis trazidos pelos Espíritos. O que se supõe? Que eles, conhecendo bem a nossa psicologia, trouxeram de forma bem objetiva, bem direta, e claro, você depois pode aprofundar para saber o que a gente tem que mirar na nossa vida. E basicamente a maioria de nós tem que mirar o amor. Como? Em que local? Nas nossas? Não ouvi, só uma vozinha miúda aqui que nem um gatinho. Nas nossas? Porque o amor verdadeiro levamos conosco.
Então, meus amigos, existiu um homem muito rico chamado Frederico Figner, para partirmos já para o fim do nosso encontro de hoje, refletindo sobre a salvação, e ele era o concessionário da Casa Edison. Ele conhecia o próprio Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? Não é de gênio, não, a lâmpada elétrica, e também a vitrola e tantos outros aparelhos. Ele foi um multimilionário, inventor, e ele dava concessão comercial para algumas pessoas. E o Frederico Figner, que veio a se tornar, né, vice-presidente da Federação Espírita, ele teve uma filha que desencarnou. Na época que o Peixotinho estava entre nós, em sessões de materialização, a filha foi materializada e sentou no colo dele, ficou mais de meia hora dentro de uma sessão espírita. Ele se tornou espírita e passou a investir muitos esforços e chegou a se tornar, pelo menos para nós humanos, um grande doutrinador. Muito bem, como todos nós, que vamos morrer em breve, a vida dele foi breve, 80 e poucos anos, e ele voltou para o plano espiritual. Quem veio recebê-lo? Quem vocês acham que veio receber ele? A filha dele. Sabe quem mais? Dr. Bezerra de Menezes. Só. Já pensou? Já pensou, meu amigo Gilson? Dr. Bezerra de Menezes vem buscar... Claro que a gente vai demorar muito ainda, vão ficar mais uns 10 anos, né? Ninguém quer morrer. Mas quando vier, se vier o Dr. Bezerra buscar a gente, uma boa, né? O Eurípides, né? Também, né? Nem sei, mas Dr. Bezerra veio buscá-lo. Qual foi a primeira constatação do nosso amigo que achava que já estava salvo? Dr. Bezerra, estou salvo. Qual foi a primeira constatação? Vocês imaginam? Ele não tinha luz. Uma professora primária tinha morrido, outros tantos tinham morrido. Dr. Bezerra agrupou em pares de protetores e os recém-desencarnados, igual uma fila. Pega essas cadeiras aqui, ó, tem um protetor, e aqui uma fila de desencarnados. Quem vai morrer hoje? Ninguém? Não? Que bom. Então, mas vamos lá, vamos imaginar, tem aqui uma fila de desencarnados, 2 dúzias de desencarnados, faz aquele trenzinho para atravessar o umbral. Chega uma professora primária, humilde, desconhecida, vivendo nos rincões do Rio de Janeiro, toda iluminada. Ele olha e fala, por que ela e não eu? Pensou. Só de pensar, a filha falou, pai, cuidado com o que você pensa, agora é diferente. Então, ao perceber o seu estado, a sua pobreza espiritual, ele tem o primeiro ímpeto de revolta. E a história é longa, vale a pena, não sou vendedor de livro, vale a pena, voltei do irmão Jacó. Aqui vocês vão ver como é que se desencarna, todo o processo, quando vocês estiverem no hospital, na UTI, entre a vida e a morte, respiração artificial, né? Pi, pi, né? Daqui a pouco, quando der aquele pi, vocês já vão ter visto uma nuvem de ectoplasma e o seu corpo espiritual saindo, que nem o nosso amigo, só que é diferente. Ali ele saiu já para ser recolhido pelos obsessores. E no nosso caso, pelo menos a gente espera alcançar a salvação, o nosso corpo espiritual vai ser recolhido por seres luminosos. Muito bem. Ele conta essa história toda, ele descreve o processo da morte como se antes ele estivesse num barquinho comandando o remo, mas que depois de morto, ele estava no fundo do lago, aonde as gotas de água era cada pensamento, palavra ou ação dele. Ele estava inundado de todas as memórias do que viveu na última existência. Vale a pena. No final do livro, ele já foi resgatado, ele já sabe que não tem luz, e ele
recebe algumas informações sobre como adquirir luz. O que eu quero dizer com isso? A salvação, a renovação pelo pensamento, a aquisição de luz, também pode, como para muitos de nós assim será, mesmo depois de desencarnado, nós podemos melhorar a nossa atividade mental. Pessoa alguma escapará, diz o nosso irmão Jacó, Frederico Figner, depois de retornar, ter autorização para contar como foi a vida após a morte. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. Olha aí a salvação. Ele é bem categórico. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos. Não é fácil a gente se esconder, fingir que é bonzinho aqui e em casa ser o que é de verdade, né? Tem vezes que parece até que quem a gente convive parece que trocou a ferradura, né? Novinha, né? Ferradura de prata, só dá coice, né? Ou a gente mesmo. Mas aqui, chega aqui, tem um parzinho de asa para cada um, pendura ali, né? Todo mundo é bonzinho. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo. Olha o caminho da salvação. Fazer o bem, ser útil ao próximo. Mesmo que você se ache instruído, mesmo você se ache superior a essas bobagens, você vai descobrir que não é assim. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta. Então, queridos, saibamos que cada vez que a gente se revolta com alguma coisa ruim que nos acontece, no fundo, esse ato de rebeldia é uma preguiça em nossa renovação. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora e evolutiva, à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza. Os sofrimentos vão fazer que nem a soda cáustica que a gente usa nos encanamentos para desfazer a gordura. Nossa pele, nossos sentimentos, nossas expectativas, aquilo que a gente achava que merecia, simplesmente não vai acontecer. E as frustrações vão ser esses líquidos corrosivos que são descritos aqui, utilizados por mãos hábeis. Quem? O nosso próprio protetor espiritual. Num dado momento de rebeldia, você já teve várias vezes a chance de aprender a não fazer o que é errado e está demorando. Ele simplesmente muda de estratégia e solta a gente, para a gente ver o que é bom. A gente fica entregue à própria sorte. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum, eu, Denise, cada um de nós aqui, espírito algum, se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com lâmpada alheia. Então, basicamente, ele volta para... Ele era um grande doutrinador, mas ele, quando saía das sessões, continuava a ser uma pessoa ríspida. E aí dão uma chance para ele. Ó, você quer acender sua luz? Então vê o que você faz aí. Ele pegou e pediu o seguinte: certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao Rio, onde recebêramos valiosas bênçãos de fé. Como eu falei, ele era da Federação Espírita Brasileira, né?
O orientador aprovou o projeto, né? E ele diz o seguinte: lutara durante muito tempo, ele, encarnado, Frederico Figner, lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso in loco, e com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. Então o diretor ouviu e autorizou, mas falou: ó, você vai com alguém. E aí foi ele. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de venenoso fluido que ele, o obsessor, aspirava com estranha volúpia. Ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho. O nosso sistema nervoso tem conexões, o líquido mesmo, né, da coluna vertebral, tem um líquido, esse que é usado para tirar, né, para fazer exames tipo de meningite, assim, ou câncer. Eles pegam nesse líquido que eles conseguem aspirar os vapores alcoólicos. E aí a pessoa é roubada, pega e bebe mais. Então ele está falando aqui, cada copo cheio era nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que fora dos laços físicos, o socorro aos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Achávamos-nos ali sem o elemento controlador da mediunidade. Uma coisa é doutrinar um espírito obsessor através de um médium. Outra coisa é dar de frente com ele. Você não tem mais a proteção do corpo físico e nem do corpo do médium. É cara a cara. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos, de algum modo, controla os comunicantes, né? O verdugo fitava um copo vizinho, ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro, que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Então, tá lá, vocês estão num barzinho. Está cheio de pessoas bebendo. Não raro, tem 2, 3, 4 desses irmãos que, como o perispírito é plástico, ele acaba desenvolvendo a figura de um vampiro. Se as pessoas encarnadas, como às vezes tem, no meio de uma bebedeira, tem uma abertura mediúnica, que nem vimos a nossa mole, num momento de tensão nervosa, ela consegue ver o que antes nem acreditava que existia. Então, às vezes, num momento de tensão num bar, o que você vê? O vampiro. Claro que não é um vampiro de verdade, mas ele está sugando exatamente como faz um vampiro. É por isso que podemos e devemos buscar a nossa salvação, para nos pouparmos de depressões e angústias após a morte. Tudo tem prazo de validade, até o nosso corpo, tá? O verdugo fitava, era uma triste figura de vampiro. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ele ficou com raiva. O espírito endurecido veio nele, né, envolveu ele numa nebulosa e arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. O orientador falou: não tema, estou aqui. Só que o obsessor não estava vendo o orientador, estava vendo só o Frederico Figner. A advertência me calou no íntimo e ele foi aguentando. E aí ele fala o quê? Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? O que o obsessor respondeu? E você?
nem mesmo depois de morto desiste de me apoquentar? Assim, ó, na lata. Não tem meias palavras, não. No submundo, que é a realidade do umbral, não tem meias palavras. O pessoal gosta de dizer que fala na cara. Vocês vão ouvir muito também, tá? Sim, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz nenhuma, responde bem sarcástico. A alegação chocou-me e por pouco não fugi ao entendimento. Trabalharei até que a vontade me ilumine a alma. E aí eles vão conversando até que, num dado momento, o nosso querido Jacó decide fazer uma prece pelo obsidiado e o obsessor, com uma certa simpatia, aceita receber um passe. Então, meus queridos, tudo isso vale a pena a gente mergulhar nessa leitura, mas mesmo tudo isso vai nos encaminhando para entendermos que a salvação, em essência, é o trabalho no bem, é a gente mudar alguma coisa na forma como temos vivido até hoje. E mesmo para aqueles que já estão trabalhando no bem, serão perseguidos, serão induzidos a descansar um pouco mais. Já estou cansado, desanimado. Então, eu espero que esse pequeno encontro da noite de hoje sirva para nos renovar a vontade e para, principalmente, nos lembrarmos que o nosso querido Eurípides Barçanufo trabalhou até desencarnar, cuidando dos doentes. Por isso, ele, com propriedade, pôde dizer: graças a Deus estou salvo. Essa pequena mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, muito agradecido pela atenção e já pedindo desculpa antecipada por qualquer inconveniência, mas eu tento trazer a sinceridade da literatura espírita para a reflexão de cada um. Boa noite. Fernando, agradecemos as suas colocações, que com certeza todos nós fomos tocadinhos, né? E é isso que a doutrina quer de nós, que nós sejamos tocados, não só ao ouvirmos palestra, mas trabalharmos tudo para o nosso engrandecimento espiritual. Bom, nós vamos agora iniciar o passe. Então, vamos nos mantermos acolhidos, após ouvirmos essas reflexões para o nosso crescimento e agradecermos a Deus, né, por mais essa pequenina, mais grande colocação para nossas reflexões e dizermos sempre: obrigado, Jesus. Obrigado, professor Eurípides, por estar sempre aqui, nos fortificando, nos fortalecendo. Então, pedimos aos companheiros que trabalham no passe, que se posicione, e a luz é para a nossa serenidade. Sem nenhum sentido místico, vamos nos envolver nessa esfera de luz, de amor e de paz.
Agradecemos mais uma vez a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso querido professor Eurípides e tantos amigos que estão sempre nos amparando, nos protegendo. E nós, ainda pequeninos que somos, muitas das vezes não conseguimos perceber esses amigos que estão sempre a olhar por todos nós. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos e dizermos sempre, obrigado, Senhor. E que nós possamos ver o mundo com mais amor. Que possamos ver os nossos irmãos que ainda estão distantes dos aprendizados do Evangelho de Jesus. Oremos pelo mundo, oremos para que a paz possa reinar nesse planeta tão bonito, ainda tão mal visto pelo homem, né? Buscando, meus irmãos, a sermos melhores. E que hoje vivenciamos um dia e que amanhã vivenciaremos outro e que o amanhã seja melhor que hoje. E que não percamos a fé, a esperança, a confiança e sabendo que Deus está sempre olhando por todos nós. Muita paz e que nós possamos retornar aos nossos lares agradecidos de voltarmos para casa, porque tantos não têm um lar para voltar. Então, sigamos em paz e onde quer que estejamos, que nós possamos ser aquela pequena sementinha de amor. Muita paz para todos. Bom, antes de finalizarmos, nós temos aqui o nosso amigo que chegou pela primeira vez. Senhor, repete seu nome, que eu não consegui. Jonas? Rubens? Bom, Rubens. Gilbert, desculpa. Tudo bem. Gilbert, tudo bem. É diferente, senhor, desculpa, mas a intenção é boa. E que o Senhor retorne à nossa casa, porque a nossa casa é isso. Aqui é um pedacinho de amor. Tá? O senhor e outras pessoas, alguém chegou pela primeira vez, depois de iniciada a reunião, então o senhor é o único, é exclusivo da noite. Então, nós temos por hábito oferecer sempre uma trovinha. Essa é do senhor, mas para todos nós. Então, o senhor vai escolher um número de 1 a 60. 24. 24, vou avisando, é meu aniversário esse mês, tá, meus amigos? A esperança vence em tudo, dor, provação e pesar. No esforço em que habitua é sempre recomeçar. Benigna da Cunha. Vou repetir. A esperança vence em tudo, dor, provação e pesar. No esforço em que habitua é sempre recomeçar. Então, que retornemos aos nossos lares com os nossos corações cheios de amor. Boa noite a todos.
você.